tá baixo, lembra? Haribol, Hare Krishna, Jai, pessoal do Facebook que está assistindo aí pela internet. Boa noite para o pessoal que está aqui presencialmente, né? Hoje temos pessoas, visitantes novos aqui, muito obrigado, sejam bem-vindos. Então, estamos fazendo a transmissão, né, de mais um lapidar, aqui diretamente do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo, que fica aqui na rua Itápolis, número 1531. Obviamente eu já falei em todas as outras aulas, mas quem está vendo a primeira vez, aqui sempre tem atividades a partir de quarta a domingo, tá? Temos atividades. De quarta a sexta, depois das 19, né? É só olhar a programação no Facebook do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, lá tem a programação semanal, os horários, tudo. Mas em rápidas pinceladas, de quarta a sexta, após as 19, tem atividades aqui. E de sábado e domingo é praticamente o dia inteiro, né? Sempre tem coisas aí, cursos, palestras, atividades, vamos dizer assim, para comer, né? Coisas tipo pizzaiada, feijoada, às vezes tem feijoada vegana, né? E estão todos. E do domingo tem um festival, né? Sempre tem um festival Hare Krishna, com palestra, com estudo, com várias atividades. Então vocês estão convidados a vir participar. Então vamos dar continuidade ao estudo do livro A Ciência da Autorrealização. Livro esse escrito por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hoje o capítulo que nos cabe analisar é o capítulo 3 da parte 3, Consciência de Krishna, culto hindu ou cultura divina? Então vamos lá. Ao situar o movimento da consciência de Krishna dentro de um contexto histórico, cultural, conveniente, muitos o identificam com o hinduísmo. Isso, entretanto, é um erro. Srila Prabhupada nega por completa relações com o panteísmo, o politeísmo e a consciência de casta, os quais imperam no hinduísmo moderno. A filosofia da consciência de Krishna e o hinduísmo moderno compartilham de uma raiz histórica comum, a antiga cultura védica da Índia. Mas o hinduísmo, juntamente com as outras grandes religiões, converteu-se em uma instituição sectária, enquanto que a filosofia da consciência de Krishna é universal e transcende a designações relativas. Então, é uma interessante provocação, um belo início de reflexão para a aula de hoje, porque algumas aulas atrás nós lemos aqui, né, sobre esse assunto também, onde Prabhupada estava discutindo, debatendo com um professor da universidade, que colocava o movimento Hare Krishna como um hinduísmo, né? Prabhupada ali ele não nega, né? Mas a bem da verdade é que não existe uma religião hindu. O hinduísmo é um conjunto de centenas, milhares de religiões diferentes, com teologias próprias, na maioria das vezes incompatíveis, diametralmente opostas, né? Tem aqueles que são conhecidos aqui no Ocidente por panteísta, por politeísta, né? Na verdade, a maioria deles são monistas, né? São todos monistas, e existem os monoteístas, né? Então você tem toda aí uma classificação. E a palavra hindu não é nem um termo da Índia. Não existe na língua da Índia, que é o sânscrito, a palavra hindu. A palavra hindu foi fabricada, como se fala, é um termo chulo, né? Como é que chama? É uma gíria. É uma gíria que os muçulmanos usavam para se referir às pessoas que moravam do outro lado do rio Sindhu. Então tem um rio na Índia chamado Sindhu, que o árabe, né, o muçulmano, não conseguia falar Sindhu, ele falava Hindu.
Aqui no Brasil, como o H não tem som, a gente fala hindu. Né? Infelizmente, eu acho infelizmente, o H não tem som no Brasil, que é uma pena. Então é um termo até pejorativo. É como os muçulmanos se designavam aquelas pessoas que eles consideravam infiéis, né? Cães infiéis que moravam do outro lado do rio. Como a gente fala, o povo ribeirinho, né? O povo do rio, né? O hindu. E aí, depois, por causa do sistema dos maharajas, como chama? Aqui no Brasil, a pessoa... o termo é maharaja, né? Só que no Brasil o H não tem som, fica maharaja. 2 As. Então eles tiram um A, fica marajá, né? Então você tinha os marajás, que eram os sultões lá da Índia, que eram muçulmanos, né? Aí depois a Inglaterra entrou e tomou conta de tudo. E esse termo, nossa, pegou, ficou. E entrou para a academia, para a universidade. Na universidade, o que eles dizem lá? O que é um cristão? O cristianismo também não é uma religião, é um conjunto de religiões. Mas o que precisa ter para ser cristão? Aceitar Cristo. Toda religião que aceita Cristo como o mestre, o salvador, isso aqui lá, é conhecido como cristianismo. Toda religião que aceita os ensinamentos de Buda é budismo. Tem um só budismo? Não, tem centenas de religiões budistas. Né? Mas todo o budismo aceita Buda. E no caso das religiões da Índia, né, que você não tem lá um fundador único, como é que eles fazem na academia para dizer que religião que né? Que grupo religioso é? Aí eles falam, bom, todo grupo religioso que aceita os Vedas como sagrado, e toda a literatura védica como sagrada, a gente vai chamar de hindu. E essa convenção pegou, entendeu? Ficou na academia como sendo hindu. Então, do ponto de vista védico, do ponto de vista acadêmico, nós somos hindus. Mas nós mesmos não gostamos de ser chamados assim, né? Porque você bota você no mesmo, como é que se fala, balaio de gato, com um monte de outras crenças que não tem nada a ver com a nossa. Como eu estava dizendo aqui numa dessas aulas, não sei se você estava, William. Você estava? Que eu estava dizendo que se a pessoa chegar lá na China, aqueles lugares da China que o pessoal nunca ouviu falar do cristianismo, aí você fala, eu sou cristão. E o cara vai pensar, pô, eu já vi esse negócio de cristianismo na internet, né? Ou então vi por livros. Então você é um cara que adora o Padre Cícero, você é um cara que não pode doar sangue, você é um cara que tem que pagar o dízimo na igreja, na igreja o pessoal fica gritando, afastando demônios, e você também tem que tomar hóstia, né? O cara pegou várias religiões cristãs, misturou tudo e como se fosse uma única, né? Porque afinal de contas não pode doar sangue, é o testemunho de Jeová, né? Os evangélicos neopentecostais têm esse negócio do dízimo aí, terrivelmente, né? Expulsa demônio. O outro lá que toma hóstia é o católico, né? São coisas bem diferentes, né? E quando você assistia aquela novela Caminhos da Índia, era isso que acontecia. Eles juntavam tudo isso como se fosse uma única, e quem conhece ficava meio que dando risada, tá meio confuso o negócio, né? Isso que eles ainda tiveram consultores, até devotos ajudaram, ainda assim saiu confusão, né? Então é um assunto interessante. Então, vamos então invadir a seleção. Então eu só vou lubrificar as cordas vocais aqui. Muito? Muito ruins, assim como nas outras religiões, traduções para o português, assim. Tem umas um pouco melhores em inglês, assim. O que você acha sobre isso? São muito ruins, né? As traduções. As traduções. Para o português, em especial. Do que dos textos sagrados. Os Vedas. Assim, é verdade. Com certeza. Não há dúvida quanto a isso, né? Porque
É interessante, né? Eu, quando era adolescente, a partir dos meus 16 anos de idade, eu acompanhava um filósofo brasileiro, bem famoso na época, escreveu muitos livros, e ele traduziu o Bhagavad Gita. Foi a primeira tradução do Bhagavad Gita, acho que teve aqui do Brasil. Ele chamava Huberto Roden. Vocês já ouviram falar do Huberto Roden? Eu fui aluno dele. E ele traduziu o Bhagavad Gita na época. E ele simplesmente, o primeiro capítulo, ele pulou quase tudo. Ele começa da metade do primeiro capítulo para diante. E não traduziu a primeira parte. Eu nem me dei conta, sabe? Eu nem me dei conta disso. Depois que eu comecei, que eu cresci, avancei mais nesse negócio, é que eu fui perceber, falei, pô, tá faltando muita coisa aqui. E aí eu fui ler de novo, e aí certifica. Ele falou assim, ó, não achei importante. Sabe esse negócio? É uma coisa, vamos fazer os eventos, é a genealogia de Jesus, eu acho chato, genealogia é puro, né? Puro, vou fazer um Novo Testamento sem, cortando a parte que eu não gosto e colocando só as partes que eu gosto, né? E outra coisa, o cara põe a tradução que ele traduziu do inglês, ele não traduziu diretamente do sânscrito, ele traduziu do inglês e ele não põe o original em inglês, nem põe o sânscrito, está lá supostamente a tradução do que deveria ser, você nem sabe se é mesmo. Como é que você vai saber se o que ele traduziu realmente é aquilo em sânscrito? Né? Então, fica um negócio meio barbante, né? Assim, falando, nossa, né? E aí depois eu fui conhecendo outras coisas, aí conheci o movimento da consciência de Krishna, e aí eu conheci a Bhagavad Gita como ele é. Né? E por que é a Bhagavad Gita como ele é? Porque aqui Prabhupada, ele põe o original em sânscrito, no caractere sânscrito mesmo. Depois ele faz uma tradução, uma transliteração para caracteres latinos, seguindo a convenção internacional. Você transfere do sânscrito para caracteres latinos. Depois ele faz uma tradução palavra por palavra, depois a tradução de todo o verso, e depois ele faz um comentário sobre o verso. Então, se você aprender sânscrito, né, você pode ler diretamente aqui e comparar com o que foi traduzido. E falar, bom, tem a ver, não tem nada a ver, uma parte está certa, outra parte está errada, sei lá. Você tem pelo menos subsídio para pesquisar melhor. Agora, quando o cara pega e pula no primeiro capítulo quase a metade e faz uma tradução, depois fui ver que ele traduziu umas coisas assim, que não tinha nada a ver, tá vendo? Então não é o Bhagavad Gita como ele é o Bhagavad Gita como eu queria que fosse, você está entendendo? É um pouco ruim esse negócio. Então, e outra coisa é a questão da comentário, porque Prabhupada vai comentar os versos, cada verso. Porque é muito interessante, porque o que te vem na cabeça? Para que ele comenta? Podia só pôr a tradução, a gente lia e pronto, né? Cada um que tira a sua conclusão, né? Mas não funciona assim na questão espiritual, porque a questão espiritual é transcendente. E vou dar um exemplo aqui que eu já dei várias vezes, mas como tem gente nova, eu vou repetir, né? Eu escrevo um livro. Escrevo um livro. E o Leonardo é meu aluno. Aí eu pego o livro e falo assim, Leonardo, tá vendo essa parte do livro? Eu falo isso. Significa, aqui eu estou querendo dizer que é tal e tal coisa, porque não foi eu que escrevi o livro. Então eu conheço a interpretação original do livro, porque foi eu que escrevi. E eu vou ensinar para ele como interpretar dentro da originalidade o que eu escrevi. Aí eu ensino para ele. Isso aqui quer dizer isso, esse capítulo eu estou falando tal e tal coisa, esse verso, etc, e ele vai aprendendo e tal. E aí ele deixa de ser discípulo e se torna mestre. Aí ele pega o meu livro e ensina para o discípulo como tem que entender aquilo que eu escrevi. E assim por diante. Aí o discípulo se torna mestre, que depois
depois se torna, que tem discípulos que se tornam mestres, e vai um passando por outro a chave do castelo, do entendimento do livro que eu escrevi. Agora, outra pessoa que não tem essa chave, vai acontecer o quê? Pode ter interpretações das mais terríveis do que eu escrevi. Completamente. Pode acertar nisso ou naquilo, mas vai errar com certeza naquilo e naquilo outro. E a Escritura Sagrada é assim. Ela não é aberta para qualquer Zé Ruela, tira a sua interpretação livremente. Não. Ela teve um cara que originalmente escreveu isso aqui, e ele quis dizer uma coisa X, e não Y ou Y dividido por 2, nada disso. Então o que acontece? Nós temos uma sucessão discipular. Esse livro foi escrito por Vyasadeva, né, há mais de 5.000 anos atrás. Nós temos uma sucessão discipular que, se você remontar aqui no próprio livro, nas primeiras páginas, mostra a sucessão discipular. Né? A sucessão de mestres e discípulos, de Prabhupada até Vyasadeva, até Krishna. Né? Quem foi discípulo de quem, foi discípulo de quem, quem foi discípulo de quem foi discípulo de quem, e como é que esse conhecimento foi se passando de um para o outro. Então, nós temos a chave do entendimento da Escritura. Agora, outras pessoas que estão fora, nossa, falam qualquer abobrinha. Então, você pega muita tradução e o cara comenta, você fala, nossa, que absurdo que esse cara está falando, de onde que ele arrancou isso? Né? E é por isso que o cara achou assim, não é interessante o primeiro capítulo, por isso que eu tirei. Eu acho que vocês me acompanham, né? Tudo bem? Estão me entendendo? Maravilha. Podemos seguir? Sim. Então vamos lá. Obrigado. Existe uma concepção equivocada de que o movimento da consciência de Krishna representa a religião hindu. Na verdade, entretanto, a consciência de Krishna não é uma forma de fé ou religião que procura destruir outras fés ou religiões. Ao contrário, é um movimento cultural essencial para toda a sociedade humana e não se considera nenhuma fé sectária particular. Este movimento cultural destina-se especialmente a educar pessoas no atinente a como elas devem amar a Deus. É interessante porque, só um comentário aqui, ele fala, existe uma concepção de que o movimento da consciência de Krishna representa uma religião hindu como se significasse determinadas comidas, vestimentas, roupas, né? Comportamentos de outro país, de outra cultura, de outra época, né? Isso é um entendimento muito neófito e superficial, né? Estereotipado, eu diria, da nossa questão aqui. Algumas vezes os indianos, tanto fora quanto dentro da Índia, pensam que estamos pregando a religião hindu, mas na verdade não é esse o caso. Ninguém encontrará a palavra hindu no Bhagavad Gita. Na realidade, esta palavra hindu não existe em nenhuma parte da literatura védica. Esta palavra foi introduzida pelos muçulmanos provenientes das províncias próximas da Índia, como Afeganistão, Baluquistão e Pérsia. Existe um rio chamado Sindhu, o qual faz fronteira com as províncias situadas ao noroeste da Índia, e uma vez que os muçulmanos daquela região não conseguiam pronunciar corretamente a palavra Sindhu, eles chamavam o rio de Hindu, e os habitantes dessa região de hindus. Na Índia, segundo o idioma védico, os europeus são chamados miletias ou yavanas. De modo similar, hindu é um nome dado aos indianos pelos muçulmanos. Olha só que interessante. Na Índia, como é que o pessoal chama o pessoal de fora? Miletia. Miletia é aquele cara que não conhece as escrituras védicas, está fora do conhecimento védico. Né? Miletia quer dizer estrangeiro, o cara que está por fora disso aí. Da mesma forma que o termo hindu significava aquele que morava lá do outro lado do rio. A verdadeira cultura da Índia é descrita no Bhagavad Gita, onde se afirma que, de acordo com as diferentes qualidades ou modos da natureza,
existem diferentes classes de homens que geralmente são classificados dentro de 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais. Este sistema de divisão social e espiritual é conhecido como Varnashram Dharma. Os 4 Varnas, ou ordens sociais, são Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Os 4 ashrams, ou ordens espirituais, são Brahmacharya, Grihastra, Vanaprastha e Sannyasa. O sistema Varnashram é descrito nas escrituras védicas conhecidas como Puranas. O objetivo desta instituição da cultura védica é educar todos os homens no serviço do conhecimento acerca de Krishna, o Deus. Nisto consiste todo o programa védico. É interessante porque quando a gente fala de divisões sociais da Índia, as pessoas pensam logo que é uma invenção, que é aquela divisão de castas que tem na Índia, que não pode nem existem as castas intocáveis, que se o cara se quer ver a pessoa, outro já tem que tomar banho, fazer cerimônia de purificação, e isso não é védico, isso não está nas escrituras, isso é um desvirtuamento tirado não se sabe de bem como, foi crescendo e foi tomando conta. As escrituras não falam nada disso. E é por isso que os Vaishnavas, nós Vaishnavas, sempre heroicamente fomos contra o sistema de castas na Índia. Desde a época, e o primeiro que se opôs assim de forma veemente foi Chaitanya Mahaprabhu, há 500 e poucos anos atrás, quando o Brasil estava sendo descoberto. Ele na Índia, ele se opôs radicalmente ao sistema de castas e tal, castas por questões hereditárias, né? Por que castas por questões hereditárias? Porque Krishna, ele fala que existe 4 divisões na sociedade humana, mas é uma questão interior. Numa mesma família você pode ter as 4 divisões, filhos diferentes. Você tem um problema, né? Diante de uma dificuldade, de um problema, um filho tem uma tendência brahmana, ele vai estudar o problema, vai refletir, vai botar os neurônios para funcionar, né? Ele tem assim uma potência argumentativa, intelectiva muito grande e vai tentar resolver o problema dessa forma, pensando. Já tem aquele outro que já não, que ele já é mais truculento, né? Ele já não, eu vou impor minha vontade, eu vou lá, eu quero arranco do cara, não sei o que é lá, e papapá, eu vou lá, vou fincar minha bandeira, vou dominar aquele espaço, papapá. Esse cara tem uma mentalidade mais kshatriya. Tem aquele outro que fala, não, eu, através do meu poder financeiro, né? Eu tenho posses, dinheiro, eu vou conseguir resolver esses problemas. Vou terceirizar, contratar quem pode fazer isso aí para mim, eu vou pagar, eu vou, muitas das vezes até corromper, né, para chegar aonde eu quero. É o Vaishya. Enquanto que os Brahmanas é a classe dos intelectuais, religiosos, filósofos, pensadores, os Kshatriyas são a classe dos administradores governamentais, né, dos homens públicos, dos militares, dos empresários, aqueles que vão lá e investem, arriscam, inovam, têm ímpeto de vencer e tal, né? É um kshatriya. Tem aquele que apesar de ser empresário, ele é mais na dele, não tem esse ímpeto tão grande, ele quer ganhar a grana dele, ele é um agricultor, ele quer fazer negócios, é um Vaishya. E tem aquele que não tem nenhuma dessas grandes ambições. É o tipo do cara simples. Olha, tem na minha casinha macarronada, Faustão no domingo,
os amigos para bater papo, está bem, a vida corre suave. Não tem grandes ambições e ele acaba trabalhando para esses outros. São os Shudras. E isso você vai ver na sua vida o tempo todo, como eu te disse, na mesma família, dentro dos seus próprios filhos, vocês poderão ver essas coisas. Quem é professor, então, que nem eu, dentro de uma sala de aula, nossa, você logo percebe quem são os Kshatra da classe, quem são os Brahmanas, quem são os Shudras, né? Você sempre percebe a inclinação da pessoa. Né? E isso não é à toa, porque Krishna, no Bhagavad Gita, no capítulo 4, no verso 13, ele fala disso. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui. Capítulo 4, verso 13. Conforme os 3 modos qualitativos da natureza material e o trabalho referente a eles, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim. E embora eu seja o criador desse sistema, deve saber que, sendo eu imutável, continuo com a pessoa que não age. O que Krishna fala aqui? Ele criou esse sistema de divisões. Elas sempre existirão. Então, não adianta você querer culpar a luta de classes, né? Querer culpar os meios de produção, como muitos pensadores da atualidade chegaram a concluir. Essas divisões sempre vão existir. Você não vai conseguir igualar todo mundo. Não vai ficar todo mundo no mesmo patamar, assim. Não vai conseguir. Então foi só um adendo que eu quis fazer aqui. Alguém está acompanhando o livro? Não, né? Eu tenho uma dificuldade quando eu paro para depois retornar para onde que eu parei. Porque eu tenho o meu assessor para assuntos livres, que é um aluno que sempre vem e ele para, ele segura aqui onde que eu... Hoje vai ser meio dramático, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, achei. Então, prosseguindo. Até aqui tudo bem? Estamos bem? Então, você, principalmente vocês aí, qualquer dúvida, gritem, tá? Ao conversar com o grande devoto Ramananda Raya, o Sr. Chaitanya perguntou-lhe qual é o princípio básico da vida humana. Ramananda Raya respondeu que a civilização humana começa com a aceitação de Varnashram Dharma. Antes de se chegar ao padrão de Varnashram Dharma, não se pode falar de civilização humana. Portanto, o movimento da consciência de Krishna está tentando estabelecer este sistema correto de civilização humana, que é conhecido como consciência de Krishna, ou Daiva Varnashram, cultura divina. Na Índia atual, o sistema Varnashram é entendido de modo pervertido, de maneira que um homem nascido na família de um Brahmana, a ordem social mais elevada, exige que deve ser aceito como um Brahmana. Essa exigência, no entanto, não é aceita pelo Shastra, a Escritura. Nosso antepassado pode ter sido um Brahmana, segundo a Gotra, ou a ordem hereditária da família, mas o verdadeiro Varnashram baseia-se na qualidade concreta que tenhamos obtido, independentemente do nascimento ou hereditariedade. Portanto, não estamos pregando o atual sistema dos hindus, especificamente daqueles que estão sob influência de Shankaracharya, pois Shankaracharya ensinou que a verdade absoluta é impessoal, em consequência do que nega indiretamente a existência de Deus. Então, só complementando o que está escrito aqui, você tem 2 sistemas, né? O Daiva Varnashram e o Adaiva Varnashram. O Daiva Varnashram é esse entendimento que você tem que respeitar a pessoa de acordo com o que ela é. Ela que tem, na verdade, até ela que tem que saber qual que é a dela, para ver como é que ela pode viver melhor na sociedade, fazer o que ela acha bom, né? O cara que é Kshatra trabalhando com Kshatra, o Brahmana trabalhando com Brahmana, né? Agora, se você inverte as coisas, bota o Shudra para trabalhar com o Brahmana, você vai trazer infelicidade, as pessoas vão ser infelizes, né? Vão encher como é que chama? Os consultórios de psiqui,
psicanálise, psiquiatra, aí, porque não vão ver sentido na sua vida. Então vem aquela máxima grega, né? Conhece a ti mesmo. Você tem que fazer uma consulta sobre você e ver qual que é a tua, né? Onde que você está nisso aí. E agir de acordo. Porque Krishna também fala, é melhor fazer um serviço mal feito, mas sendo o teu próprio serviço, do que fazer um ótimo, sendo que não tem nada a ver com você. Você vai se sentir horrível, mesmo tendo trabalhado muito bem. Entendeu? E no atual sistema de castas da Índia, que é o Adaiva Varnashram, o sistema demoníaco, Adaiva, quer dizer que não que é incorreto, né? Ele fala assim, filho de Brahmana é Brahmana e não pode mudar. Então o que acontece? Você acaba rotulando de Brahmana quem não tem nada a ver. E isso só traz transtorno e distúrbio para a sociedade. Quando o cara que tem que ensinar os outros, aconselhar, e o cara não sabe nem para ele, não conhece nada, é um farsante, né? Aí é complicado. Acho que me acompanham, né? Dúvidas? Tranquilo, Leonardo? A missão de Shankaracharya... só um adendo aqui também, que a gente já fala de Shankaracharya, e já começamos a falar aqui sobre impersonalismo. Eu tenho sempre a obrigação de explicar, mesmo que eu repita as explicações, porque é sempre gente nova que está vendo pela internet, é sempre gente nova aqui. Existe um conceito chamado impersonalismo. Vocês já ouviram falar? O conceito impersonalista de Deus é aquele que você acredita que Deus não é uma pessoa. Você acredita que Deus é uma energia. Deus é uma luz. E é uma luz que você vai se fundir a ela, lá adiante. O objetivo seu é ser a luz também. É se fundir nesta luz, porque você também é luz. E aí você vai agir de forma que... Então Deus não é uma pessoa. Isso é considerado, o conceito disso é o conceito impersonalista sobre Deus. E o conceito personalista é rigorosamente o oposto. Deus é uma pessoa. E com uma pessoa, ele possui características do psiquismo que só pessoas possuem. E é aí que está a chave do negócio. Porque se Deus é impessoal, Deus não é uma pessoa, e ele não possui características da personalidade do psiquismo, que são liberdade, criatividade, volição, intencionalidade. Se Deus não tem nada disso, isso só uma personalidade possui isso. Agora, se Deus não é uma personalidade e não possui nada disso, esse universo é obra do acaso. Porque não houve nenhuma intenção em fazer. Não tem alguém para ter intenção de fazer o universo. Deus é impessoal. Ele não teve desejo, eu vou fazer o universo com um determinado propósito. Não. Se Deus é uma energia, uma luz, ele não teve isso, essa iniciativa. Ele não tem a volição, o desejo de criar nada. E tudo surgiu por um mero acaso. E se surgiu tudo por um mero acaso, por que é que você deve submeter-se a qualquer tipo de coisa? Por que você deve acreditar que deve haver uma evolução? Que é tudo produto do acaso. Né? E o principal expoente desse pensamento é um cara chamado Shankaracharya, um grande pensador, filósofo e religioso que surgiu na Índia no ano de 788 depois de Cristo, 1.200 anos atrás, mais ou menos. E ele falava isso. E ele se apoiava nas escrituras védicas para defender esse ponto de vista. Mas o gozado é que nas escrituras védicas não é por aí. Não tem essa pegada impersonalista. Então ele teve que alterar. Como ele tinha escola de sânscrito, ele falou que o sânscrito dos Upanishads estava errado.
ele reescreveu os Upanishads com o sânscrito que ele achava que era correto. E aí você mudando as declinações, você muda a interpretação. Ele mudou as declinações. Então, só para você ter uma ideia, eu já dei esse exemplo aqui. Se você está escrito lá, você é de Deus, aí mudando a declinação, você é Deus. Aí encaixar, agora sim, agora ficou bom. Aí botou lá. O que vai rigorosamente na contramão do que Krishna ensina. Krishna fala, Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti matva bhajanteman, buddha bhava samamvitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. O sábio que conhece isso perfeitamente adora-me de todo o seu coração. Então ele está dizendo que ele que criou. Então existe uma personalidade, né? E ele fala mais, né? Ammanabhavamadibato madhyagimannamaskuru manevaishasi satyamte pratidhyane priyoshme. Pensa sempre em mim, torne-te meu devoto, ofereça seus sacrifícios para mim, né? E dessa forma você virá até a mim com certeza. Isso eu te garanto porque você é meu amigo. Então o que ele está dizendo aí, Krishna? Que você irá até Deus se você amar Deus. O que está acontecendo? Tranquilo aí? Depois você fecha aí, vai tirar a atenção aí. Deixa assim, né? Depois eu falo. Então, como eu estava falando, retomando, né? Eu senti que eu perdi vocês, né? Na hora que o cara levantou aqui. Eu preciso fazer uma pergunta um pouco... Hã? Preciso fazer uma pergunta um pouco retórica. Pois não, fique à vontade, fique à vontade. Então, quem criou a personalidade de Deus? Ninguém. Como ele surge? Não surge, Deus é eterno. Essa questão de surgir e não surgir só existe no conceito relativo de existência. Nós somos almas espirituais. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Rápida, para poder entender, porque senão fica complicado. Porque nós estamos... Você vai puxar um fio que vai trazer um monte de coisa junto, né? Né? Nós somos almas espirituais. Nós não somos o corpo. Essa é a base do conhecimento da consciência de Cristo. Nós não somos o corpo. Nós somos almas espirituais. Vivíamos em consciência de Deus num mundo espiritual perfeito. Um mundo espiritual onde existe. Onde lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte, não tem doença, não tem nada disso. Acontece que nós saímos de lá, perdemos essa consciência, essa conexão consciencial com Deus. E viemos para esse mundo material. Quando você entra no mundo material, existe uma energia chamada Maya, que ela encapsula a alma. E nesse processo de encapsular a alma, chama-se condicionamento da alma, os devotos costumam dizer alma condicionada, né? Esse condicionamento da alma faz com que esse processo faz com que você se esqueça que você é uma alma. A alma possui 3 características, tá? Que são iguais às características de Deus. Ela é plena de todo conhecimento, é plena de eternidade e é plena de bem-aventurança. Só que quando ela entra em contato com Maya e ela é encapsulada pela energia de Maya, ela esquece disso, ela se perde disso. Você perde a sua consciência absoluta, perde o seu prazer transcendental, a sua bem-aventurança, e você começa a acreditar que você é o corpo. Na verdade, são os corpos, mais correto dizer, porque você tem corpo grosseiro e corpo sutil. E você acha que são os corpos, só que os corpos morrem, os corpos nascem de novo e não são eternos. Então, estando aqui, você acaba perdendo a bem-aventurança, o conhecimento transcendente e até
o sentimento de eternidade fica perturbado porque você morre. Né? Todos nós, não sei se vocês já sabem disso, né? Nós vamos morrer, né? Vocês estão sabendo, claro, né? Está sabendo, né, William? Mas não fique tranquilo que eu acho que não vai ser hoje, tá? Talvez amanhã cedo, a gente não sabe, né? Mas fica tranquilo. E todos vamos morrer, né? Então a gente perde isso daí. Então E a alma, como ela possui essas três qualidades, ela é eterna, ela nunca foi criada. Ela é incriada, assim como Deus. E esses conceitos de infinitamente existente, poxa, para nós que estamos condicionados, que trabalhamos com uma mente sutil, material, é difícil, olha, eu vou te falar, não é fácil de engolir essa história, porque é a mesma coisa que eu pego na matemática. Vamos fazer um paralelo com a matemática, que a matemática é bem legal para essas coisas. Vocês têm o nível colegial ou não? Que é o médio? Você fez colégio? Fez nível médio? Na minha época chamava colégio, né? Hoje em dia é nível médio, né? Vocês devem ter aprendido números reais. Né? Eu pego o intervalo de 0 a 1. Quantos números eu tenho de 0 a 1 na regra dos reais? Infinito? Maravilha. Infinitos números de 0 a 1. E de 0 a 2, quantos números tem? Infinitos. Interessante, mas se 2 é maior que 1, e eles possuem a mesma quantidade de elementos, como é que um pode ser maior que o outro se eles têm exatamente a mesma quantidade, ou seja, infinitos? Como é que pode? E, no entanto, não é assim? A mente da gente consegue entender isso com perfeição? Não dá para abarcar, meu. Quando você começa a mexer com coisas infinitamente grandes, a nossa mente pequena, apequenada e iludida por Maia, se perde. Então, um exemplo besta que eu estou dando. Tá? 1 e 2 são simultaneamente iguais e diferentes, só que isso é inconcebível. Atintya Beda Beda Tattva, o princípio que Chaitanya Mahaprabhu usava para explicar Deus. Então, qual foi a sua pergunta mesmo? Já até perdi, porque eu quero a pergunta dela. Desculpa, viu? Responde? Vem mais aulas, para ter mais oportunidade de falar mais. Ou então, você entra no meu Facebook e vê os vídeos das aulas antigas, quem sabe você acha aí. Dá para entender melhor. Então, vamos retomar aqui. Onde que eu parei? Agora, para lembrar onde eu parei, que quando o Carlos está aqui, ele vai ser multado. Viu? Avisem o Carlos que ele será multado, porque não veio hoje. Aqui achei. A missão de Shankaracharya foi especial. Ele apareceu para restabelecer a influência védica após a influência do budismo. Porque o budismo foi patrocinado pelo imperador Ashoka 2.600 anos atrás. A religião budista tomou praticamente toda a Índia. Segundo a literatura védica, Buda é uma encarnação especial de Krishna, dotada de poder, o qual apareceu com um propósito especial. Seu sistema de pensamento ou fé foi largamente aceito, mas Buda rejeitou a autoridade dos Vedas. Enquanto o budismo se espalhava, a cultura védica sofreu interrupção, tanto na Índia quanto em outros lugares. Portanto, uma vez que o único objetivo de Shankaracharya era acabar com o sistema filosófico de Buda, ele introduziu um sistema chamado Mayavada. Então é interessante, porque qual que foi a principal preocupação de Shankaracharya? O objetivo da encarnação dele. Porque tem um texto que profetiza a vinda de Shankaracharya. Você pega o chamado Padma Purana, lá fala que Shankaracharya viria. E que ele é um avatar de Shiva. Né? E que ele viria com uma filosofia parecida com o budismo para vencer o budismo. Porque como o Buda veio e ele
ele negou os Vedas. Os Vedas perderam a vez. E aí, o imperador Ashoka fez com o budismo muito parecido com o que Constantino fez com o cristianismo. É muito interessante, né? Assim, um paralelo entre Buda e Jesus nesse ponto, né? Jesus está para o judaísmo, assim como Buda está para o hinduísmo, né? Então, Buda nasceu ali na Índia, dentro da cultura védica, mas aí ele resolveu fazer carreira solo, né? Criou o pensamento próprio dele, negou os Vedas. E aí, depois que ele se foi, depois de um tempo, o imperador Ashoka falou: nossa, é com isso aqui que eu vou colocar na Índia todo o meu império, na verdade. E aí passou a ser todo lugar budista. E o que o budismo fala? Buda nunca falou se Deus existe ou não existe. Nunca ele tocou nesse assunto. Pessoas perguntaram para ele, mas ele nunca respondeu. Aliás, ele não respondeu um monte de coisa. Perguntaram como é que era o Nirvana, perguntaram se Buda continua existindo depois que entra no Nirvana. Enfim, ele nunca respondeu. Intencionalmente. Não que ele não soubesse, ele não quis responder. Porque não era o propósito dele. Então ele nunca respondeu se Deus não existe ou não existe, mas depois que ele faleceu, foi embora do mundo, os seguidores dele resolveram estabelecer, padronizar que não existe Deus. Chegaram à brilhante conclusão: não, vamos combinar aqui entre nós, somos ateus, não tem um Deus, não existe um Ishvara. Ishvara quer dizer um controlador supremo, nada disso. E o que é o Nirvana? O vazio, é o nada. Então, qual que é o propósito último do que Buda ensinou? Que o negócio é você sair do mundo material e entrar no Nirvana. E entrar no Nirvana, para os budistas, então, passou a significar entrar num vazio. Buda também nunca falou o que era o Nirvana. Também foi eles que tiraram isso daí da cabeça deles. Buda nunca explicou o que é o Nirvana. Sempre se recusou. Então, entrar no vazio. Então, o que Shankaracharya fez? Ele quis retomar os Vedas na Índia, que os Vedas tomassem de novo a mesma posição de importância, só que daí ele mudou a filosofia dos Vedas, que era teísta, e passou a ser impersonalista. A Deus existe, mas ele é impessoal, ele não é uma pessoa, ele é uma luz, dá praticamente quase igual ao vazio. Porque vazio é vazio, né? Não tem nada ali. E se você falar, não, tem uma coisa, mas é uma coisa neutra, também não muda grandes coisas. Mas com isso ele conseguiu demover os budistas e colocar de novo a cultura védica no seu lugar original. E aí depois vieram os pensadores Vaishnavas, que combateram o pensamento de Shankaracharya, mostrando que não, que Deus é uma pessoa sim. Né? E é interessante porque eu vejo hoje em dia que muitos desses impersonalistas, os neo-hindus, né, chamados de neo-hindus, aí, começou com Vivekananda, Paramahansa Yogananda, eles são impersonalistas, mas eles falam muito bem, eles falam, não, Jesus é um cara legal, porque Jesus, você vai no templo deles, tem até a imagem de Jesus no altar, eles fazem puja para Jesus. Só que Jesus ensinou o quê? Quando perguntaram para ele, qual que é o primeiro mandamento da sua nova lei? O que ele falou? Meu primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é ao teu próximo como a ti mesmo. Já chegou muito atrasada hoje, hein? Também vai ser multada, mas reincidência é o dobro da multa. Aqui é assim, é tudo resolvido na multa, viu? Fique à vontade, Matheus, fique à vontade. Então, nossa, até perdi o que eu estava falando. Sim. Então, Jesus ensinou a amar a Deus, falando que Deus é uma pessoa. Porque como você pode amar algo que não é uma pessoa? Não existe isso.
Relacionamento amoroso só existe entre duas personalidades. Eu chegar para a minha garrafinha querida e falar eu te amo e você me ama e vamos viver felizes para sempre, trocando doçuras amorosas, é impossível. Então, quando o cara fala que Deus não é uma pessoa, ele está ridicularizando os ensinamentos de Jesus. E eu acho interessante, porque os caras são impersonalistas e dizem que aceitam Jesus, né? E dizem que respeitam Krishna. E Krishna fala que ele é Deus. E ele fala que você tem que amá-lo. Criar um relacionamento com ele. É claro que os Vedas explicam, na verdade, os Puranas, o Bhagavata Purana, mais conhecido aqui entre nós como Srimad Bhagavatam, explica que Deus tem 3 aspectos. Um aspecto que é pessoal mesmo, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Existe um outro aspecto chamado Paramatma, que é um aspecto pessoal de Deus, infinitamente pequeno, e que está em todos os pontos do universo material, acompanhando tudo, está do lado da alma espiritual, tudo que ela faz ele está lá observando, cada átomo do universo ele está ali do lado olhando, cada partícula subatômica ele está lá, presente em tudo, Paramatma. E existe um outro aspecto chamado Brahman. O Brahman é o aspecto impessoal de Deus, é o aspecto imanifesto, onipenetrante. Então existe esse aspecto, só que não é esse aspecto que nós devemos nos ocupar. Krishna fala que o negócio é com ele, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Tudo bem até aqui? Você trouxe o livro. Que bom. Me ajude, porque o Carlos não veio hoje, o Ishapuri não veio, ele que me ajuda a lembrar em que parte que eu parei, porque depois fico 3 horas para achar. É o mesmo, Mário? É o mesmo? Não acredito, não. Trouxe o livro errado. Trouxe o livro errado, mas tudo bem. A nota será 0, tá? Então a pessoa vem para a aula e traz o livro errado. Ela trouxe o livro do que a gente terminou. Ele também, é você que está com o livro errado. Pela democracia eu estou errado, é verdade. A maioria, que manda. Então, retomando aqui, deixa eu achar onde que eu parei. Tá. Estritamente falando, a filosofia mayavada, ou a filosofia impersonalista, é ateísta, pois é um processo na qual se imagina que Deus existe. Apenas se imagina. Este sistema mayavada de filosofia existe desde tempos imemoriais. O atual sistema indiano da religião ou cultura baseia-se na filosofia mayavada de Shankaracharya, que se coaduna com a filosofia budista. Segundo a filosofia mayavada, Deus, na verdade, não existe. Ou se Deus existe, ele é impessoal e onipenetrante, e pode, portanto, ser imaginado sob qualquer forma. Esta conclusão não está de acordo com a literatura védica. Muitos semideuses que são adorados por diferentes objetivos são mencionados na literatura védica. Mas, em todos os casos, o Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, Vishnu, é aceita como controlador supremo. Esta é a verdadeira cultura védica. Eu só queria fazer uma observação, porque eu falei para vocês que a alma entra no mundo material e forma corpos materiais. Isso. Existe o corpo material sutil e grosseiro. Esse que nós estamos olhando um por outro aqui é o corpo grosseiro. E existem corpos sutis. Quando você morre, você fica no corpo sutil, material. Não é espiritual, material. E é interessante porque a maioria das religiões diz que quando você morre, você vai para o mundo espiritual. E o que na maioria das religiões é dito como espiritual, para nós é material sutil. Isso é muito importante entender, porque senão você vai achar que os semideuses são espirituais. Você vai achar que entidades aí que vivem no astral são espirituais.
Não é isso. Na perspectiva védica, são materiais sutis, entendeu? Estão em Maya. E não vão estar para sempre aí. Vão mudar as coisas aí. Vocês estão me entendendo? Sim. Certo? Perfeito. A filosofia da consciência de Krishna não nega a existência de Deus e dos semideuses, ao passo que a filosofia Mayavada nega a existência de ambos. Para os Mayavadis, tudo é, em última análise, nada. Eles dizem que se pode imaginar qualquer autoridade, seja Vishnu, seja Durga, seja Senhor Shiva, seja o Deus Sol, que são semideuses geralmente adorados na sociedade. Na verdade, entretanto, a filosofia Mayavada não aceita a existência de nenhum deles. Os Mayavadis dizem que como não podemos concentrar a mente no Brahman pessoal, podemos imaginar qualquer uma das formas. Este é um sistema novo chamado Panchopassana, ou também Panchadeva Upassana. Este foi introduzido por Shankaracharya, mas o Bhagavad Gita não ensina doutrinas dessa espécie, os quais, portanto, não têm autoridade. É interessante aqui que o Prabhupada está falando dos semideuses, porque ele está dizendo aqui, os semideuses existem, são reais. Tanto são reais que em diversas culturas, numerosas religiões falam deles. Você pega o pessoal afro, quem são os semideuses? Orixás. O que os semideuses fazem? Eles coordenam a natureza material. Eles cuidam da materialidade. Um cuida das águas, outro do vento, outro do fogo, outro do espaço, outro não sei o que lá. Cada Deus cuida de uma coisa. Isso você vê na cultura afro, lá nos orixás. Você vai lá na cultura viking, cultura nórdica, né? Escandinávia, é a mesma coisa. Você tem os deuses de Asgard. E o que eles fazem? Não, um cuida do fogo, outro cuida da luz. Você pega a cultura greco-romana, a grega, a romana, é a mesma coisa. Os semideuses lá, chamados de deuses, né? Também fazem exatamente, rigorosamente isso. Você chega para os índios aqui no Xingu, né? Os deuses cuidam exatamente da mesma coisa. Só mudam os nomes, mudam detalhes culturais. Sabe aquela história, Jesus não tem dente no país dos banguelas? Sabe? Você pinta Deus de acordo com a sua cultura, né? Regional, né? Local e tal. Mas você não nega que ele está lá, né? Então, os deuses africanos têm algumas características da cultura africana, né? E tal, os deuses nórdicos têm... Mas, em suma, não se pode negar que é uma unanimidade. Né? Os egípcios tinham os deuses, faziam exatamente a mesma coisa, e assim é. Porque é uma verdade. Né? Se a pessoa, por algum processo, conseguir desenvolver poder, poder ir visitar lá o setor dos deuses, vai encontrá-los. Né? Ou então o processo inverso, né? Um deus pode se manifestar em algum momento, em algum lugar, e falar, olha, eu cuido disso, tá? Então, isso aconteceu muitas vezes na história. Muitas vezes. Então, nós não negamos os deuses. Semideuses. Hã? Os semideuses. Porque eles não são espirituais. Como eu estava falando, você perdeu. Eu estava falando que, do ponto de vista védico, quando você morre, você não vai para o mundo espiritual. Né? Você vai ficar num corpo sutil, material. Num mundo material sutil. Né? Diferentemente de outros lugares que você fala, quando você morre, você vai para o mundo espiritual. O que eles chamam de espiritual, nós chamamos de material sutil. E o que nós chamamos de espiritual, eles nem sabem que existe. Então, retomando aqui, vai. A Bhagavad Gita aceita a existência dos semideuses. Os semideuses são descritos nos Vedas. E não se pode negar sua existência. Contudo, não devemos compreendê-los nem adorá-los de acordo com métodos do Shankara. A adoração a semideuses é rejeitada na Bhagavad Gita. E ele está falando isso porque Shankaracharya, ele permitiu que seus seguidores fizessem pujas, adorações para os semideuses. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, Deus é impessoal, mas eu sei que vocês ainda são muito neófitos, não conseguem entender um Deus sem personalidade,
Então, como uma muleta mental, vocês vão poder adorar um semideus, aquele que você gosta mais, sabe? Aquele, eu gosto disso aqui, eu gosto do Papai Noel, eu gosto disso aqui lá. Não faz mal, não tem problema. Aceita, né? Mas lembre-se que lá no final das contas, Deus não é nada disso. É só para você ficar contente aí. E aí ele estabeleceu o Panchadeva Upasana, que são 5 deidades que ele permitiu que fossem adoradas, né? Vishnu, Shiva, Devi, Saura e Ganapata. Saura é Surya, Ganapata é Ganesha. Então ele deu essas 5. Pode adorar esses caras aí. Fique adorando os semideuses aí. E é o que eles gostam de chamar de Ishtadevata. A expressão de Deus que eu gosto mais, eu vou adorar dessa forma. Mas isso não tem fundamento escritural. Tá? Isso então é o que o Prabhupada está dizendo aqui. Né? Então aqui, ó, a adoração aos semideuses é rejeitada na Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita 7.20 afirma claramente: Kamaistaistair hirta gyanana prapadyante nyadevataha tam tam yamam ashtaya prakrityanita swayaha. Aqueles cujas mentes são corrompidas por desejos materiais rendem-se aos semideuses e seguem as regras e regulações particulares de adoração conforme a própria natureza deles. Ademais, Bhagavad Gita 2.44, o Sr. Krishna afirma: Bhogaishwaraya prasaktanam taya prita chetasam vyasa vayatmika buddhi samadauna vidiyate. Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação de sentidos e à opulência material, que se deixam confundir por estas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Aqueles que estão buscando os vários semideuses são descritos como Hridaya Gyanana, que significa aqueles que perderam o discernimento. Isso também é explicado mais detalhadamente no Bhagavad Gita 7.23. Anta tvatu palam tesham tad bhavati alpamedasam devam devayo yamti madhibhakta yanti mamapi. Homens de pouca inteligência adoram os semideuses, e seus frutos são limitados e temporários. Aqueles que adoram os semideuses vão para o planeta dos semideuses, mas meus devotos alcançam minha morada suprema. As recompensas dadas pelos semideuses são temporárias, porque qualquer vantagem material está necessariamente relacionada ao corpo temporário. Qualquer que seja a vantagem material obtida, seja mediante os modernos métodos científicos, seja mediante a obtenção de bênçãos por parte dos semideuses, acabará juntamente com o corpo. O avanço espiritual, no entanto, jamais terá fim. Isso é interessante, porque o que leva o cara a adorar um semideus? Desfrute material? Exatamente. Porque o cara está identificado, ele acha que ele é uma alma, ele acha que ele é o quê? Que ele é um corpo material. Porque ele não sabe tudo. Não sabe tudo. E como ele é o corpo material é uma fonte infinita de carências. Você vai ter fome, você vai ter sede, você vai ter sono, você vai ter vontade de ser o melhor, o mais bonitão, o mais badalado da hora. E por tudo isso, por quê? Porque você se identifica com o falso ego. Né? Então, você faz. Então, eu vou pedir para o semideus me dar uma forcinha, porque já aquele cara lá que manda a deusa da riqueza, eu quero ficar rico, então eu vou adorar ela para ficar rico. O outro Deus ali é o Deus que vai dar força física para mim, então eu vou rico. O outro me dá comida para eu comer, eu não quero passar fome. Então, o que acontece? As pessoas vão atrás dos semideuses para manter seus corpos físicos. Isso nada tem a ver com espiritualidade. Né? Isso tem a ver com a ignorância. Porque em nenhum momento a pessoa chega lá para esses deuses e pergunta: olha, eu queria saber quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Quanto tempo eu ficarei aqui, e afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém chega para os semideuses e faz essas perguntas. Né? O cara chega, não, eu quero um esposo bonito, uma esposa, quero ter filhos, carro, quero viajar para o exterior.
E os caras chegam pedindo essas coisas para os semideuses. Então é muito comum, religiões que são baseadas apenas nos semideuses, esses pedidos materiais, simplesmente aí, né? É o top most, é isso aí. Não tem a preocupação filosófica, encarar a vida, né? Por que estamos aqui? Usar o exercício da reflexão crítica de jeito nenhum, né? Basta tá barriga cheia, tá com a roupa bonita, arranjou uma mulher, tô feliz. Para isso que a gente vem no mundo, gozar os sentidos. O que está em flagrante desacordo com a proposta espiritual transcendente. Mas, Prabhu, por exemplo, assim, você fala de disfrutar dos sentidos de um jeito sem espiritualidade, né? Sim. Mas em consciência de Krishna, você pode desfrutar de todos os sentidos também, sempre e quando seja utilizado Sim, uma coisa... para um fim espiritual. Sim, uma coisa não exclui a outra. Muito pelo contrário. Quando você busca o conhecimento transcendente e verdadeiro, né, de tabela, você recebe os meios para se manter. Krishna fala isso. Ao meu devoto, eu mantenho o que ele tem e dou o que lhe falta. Jesus também falou isso aí. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão dadas de acréscimo. É a mesma coisa que Krishna falou 3.000 anos antes dele, só que com outras palavras, né? Que é exatamente isso. Se você busca o transcendente, satisfazer o Senhor Supremo por amor, é lógico que ele vai te manter. Ele vai te fazer, Krishna fala, né, para aquele que me ama de verdade, né, eu mostro o caminho pela qual ele vem até a mim. E ele vai te facilitar a vida, claro, uma coisa tá... Só que você não faz isso interessado no bem material. Essa é a diferença. Não sei agora onde que eu parei. Ai. Tá, achei. As pessoas não devem pensar que estamos pregando uma religião sectária. Não. Estamos simplesmente pregando como amar. Desculpa. Olha só a diferença que dá, né? Uma palavra para outra. Estamos simplesmente... Onde que eu parei mesmo? Estamos simplesmente pregando como amar a Deus. Há muitas teorias sobre a existência de Deus. O ateísta, por exemplo, jamais acreditará em Deus. Ateístas como o professor Jacques Monod, que ganhou o prêmio Nobel, declaram que tudo é acaso. Teoria esta já advogada muito tempo atrás por filósofos ateístas na Índia, como Charvaka. Depois, outras filosofias, como a filosofia Karma Mimamsa, aceitam que se continuarmos trabalhando correta e honestamente, o resultado virá automaticamente sem que precisemos recorrer a Deus. Para dar provas disso, aqueles que propõem essa teoria citam o argumento de que, se alguém adoecer por causa de uma infecção e tomar o remédio para neutralizá-la, a doença se neutralizará. Nosso argumento a este respeito, todavia, é que mesmo que se dê o melhor remédio a uma pessoa, ela ainda assim poderá morrer. Os resultados nem sempre podem ser prognosticados. Portanto, existe uma autoridade superior, Daiva Netrena, um diretor supremo. Do contrário, como é que o filho de um homem rico e piedoso se tornará um hippie de rua? Ou um homem que trabalha arduamente e enriquece, ouve seu médico dizer: agora o senhor não pode comer nada, somente sopa de cereais. A teoria Karma Mimamsa advoga que o mundo continue existindo sem a direção de Deus. Semelhante filosofia diz que tudo acontece por luxúria, Kama Haitukam. Através da luxúria, um homem sente-se atraído por uma mulher e, por acaso, os dois fazem sexo e a mulher é engravida. Na verdade, não são feitos planos para engravidar a mulher, mas, dentro de uma sequência natural, quando um homem e uma mulher unem-se, produz este resultado. A teoria teísta é descrita no 16º capítulo do Bhagavad Gita como assúrica ou demoníaca.
é que, na verdade, tudo está acontecendo desta maneira por causa do acaso e resulta em atração natural. Esta teoria demoníaca apoia a ideia de que, se quisermos evitar filhos, podemos utilizar um método anticoncepcional. É interessante que ele está se referindo ao Bhagavad Gita, no capítulo 16, dos versos 7 até o 24, mais ou menos. Não sei se vocês se recordam. É muito interessante, eu vou dar só uma rápida mostrada aqui. Capítulo 7. Deixa eu marcar assim aqui, senhor. Desculpa, capítulo 16, do 7 ao 24. 16. Capítulo 16, né? 16, do 7 ao 24. Aqui achei. É capítulo 16. Eu vou ler só alguns significados para vocês entenderem. Só a tradução aqui. Ó. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Neles não se encontram limpeza, comportamento adequado, tampouco verdade. Esse é o 7. 8. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle. Dizem que é produzido pelo desejo sexual e que não tem outra causa senão a luxúria. Seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas, que só servem para destruir o mundo. Refugiando-se nos desejos hedonistas, insaciáveis e absortos na presunção do próprio orgulho e do falso prestígio, os demoníacos, assim iludidos, estão sempre comprometidos com o trabalho sujo, atraídos pelo impermanente. Eles acreditam que satisfazer os sentidos e a necessidade primordial da civilização é a necessidade primordial da civilização humana. Com isto, até o fim da vida, a sua ansiedade é imensurável. Presos a uma rede de centenas de milhares de desejos e absortos na luxúria e na ira, recorrem a meios ilegais para obter dinheiro que investirão no gozo dos sentidos. Assim, perplexos diante de tanta ansiedade e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente no gozo dos sentidos e caem em situações infernais. Vão para os infernos, planetas infernais. Aqui na Terra mesmo. Bom, e aí vai. Isso aqui eu só estou dando um aperitivo aqui, o comecinho, tá? Porque é muito interessante ler essa parte do capítulo 16. Porque o que ele está falando ali é exatamente o que a gente vê hoje na sociedade secular. Alguém lembra de nada, ninguém lembra nada de Deus, ninguém sabe por que o homem está aqui. E inventaram propósitos para a vida humana, que evidentemente está distoante, estão desalinhadas com o propósito original da vida humana. E aí o que isso acontece? Você cria uma vida artificial. E essa vida artificial, o que traz? Ansiedade, traz destruição da natureza, como está dizendo aí, destrói o mundo. As pessoas, para ganhar dinheiro, vão destruir a sociedade, vão acabar com a natureza, vão matar os animais, vão explorar as pessoas até onde puder, vão matar as pessoas, não estão nem aí. O importante é gozar os sentidos. Não existe Deus, não existe nada, é tudo besteira, né? Mata a criança na barriga, mata não sei o que lá, faz o que der na telha. Essas pessoas são todas ateístas, todas loucas, todas. Você vai ver, hoje em dia está cheio disso aí, né? Pensadores desse nível e muitas vezes sendo idolatrados numa sociedade carente de verdadeiros heróis, onde patifes podem ser tomados como grandes exemplos. Continuando, vai alguma dúvida até aqui? Até uma dúvida até aqui, tudo bem? Tranquilo? Na verdade, entretanto, há um plano superior para tudo, um plano védico. A literatura védica apresenta instruções sobre como homens e mulheres devem unir-se, como devem gerar filhos, qual é o propósito da vida sexual. Krishna diz na Bhagavad Gita que a vida sexual sancionada pela ordem védica,
ou vida sexual sob a orientação das regras e regulações védicas é autêntica e aceitável para ele, a vida sexual indiscriminada em contrapartida não é aceitável. Ele fala, eu sou o sexo. Na Bhagavad Gita. Krishna fala, eu sou o sexo. Quando praticado de acordo com o que está nas escrituras. Se por acaso uma pessoa se sente atraída sexualmente e gera filhos, esses filhos são chamados de Varna Sankara, ou seja, população não desejada. Isso é de uma gravidade, assim. Se você entender isso aqui, isso está no Bhagavad Gita, logo no comecinho, né? Você vai lá do capítulo 1, do verso 39 até o 43, que é o capítulo 1. Aqui, achei. Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família se extingue, e assim o resto da família se envolve em irreligião. Quando a irreligião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem progenie indesejada. O que ele está querendo dizer aqui quando ele fala que vem progenie indesejada? Quando você acha que você é o corpo, quando você está ignorante do seu propósito no mundo, quando você não você é uma treva ambulante, né? E você se une a outra pessoa, e a mulher engravida. E por causa dessa vibração tão baixa, atraem espíritos baixos, piores que eles. E eles vão atrair crianças que são pessoas de má índole. E aí ele continua. Um aumento da população indesejada, de certo, causa a vida infernal tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem porque os rituais através dos quais lhe oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e, deste modo, originam crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Ó Krishna, mantenedor do povo, eu ouvi por meio da sucessão discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas sempre residem no inferno. Então, olha só que interessante, que gravidade que tem isso que Arjuna está falando para Krishna. Ele está falando, a mulher decai, a sociedade volta para trás, a civilização vai se perdendo, porque essa progênie indesejável vai destruir todos os projetos comunitários de vida ética, de vida honesta, de todos se unirem para avançar na prosperidade, né? Só um minutinho. E aí o que vai acontecer? Vai predominar a mentalidade de cada um por si, né? A gente vem no mundo para se dar bem, e o importante é que você ganhe o seu, aquela velha história, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Essa é a mentalidade da progênie indesejável. E é o que a gente vê. Saia na rua, é o que você vê. Tudo progênie indesejável. Né? E aí eles dominam, sem Deus, sai essa coisa. Diga agora, antes que você jogue uma coisa em cima de mim. Você falou a mulher de Kali, né? A mulher quê? A mulher de Kali. Sim. E não sei se está escrito do nome de Kali. Mas não é que a mulher como só mulher tipo, que é a culpável. Não. Homem também. Sim, claro. Claro, bem colocado o que você falou. Não existe a mulher decai a sociedade, porque está o homem e a mulher. Não tem como a mulher engravidar sozinha.
sozinha. E isso é causado porque tem a outra pessoa que também está assim, sem... Mas aqui sem- no caso, sem- qual é a importância que ele está dando para a mulher? Ah, A importância que ele está dando para a mulher é porque quem vai gestar e quem vai carregar... sim, mas e quem, é uma coisa então, que a gente veja não bem, controla. veja bem. Por que a mulher decai? Porque a sociedade está decadente. Aí os homens não cumprem a tarefa deles. As mulheres também já não cumprem. Os dois é Só que se o homem decair só e a mulher se manter, que é quase impossível, ainda assim a sociedade teria uma chance. Não, mas não tem como. Não tem como, Pensar, infelizmente. uma sociedade de É todos, só um exercício não é teórico, só da mas mulher, não né? tem como. A sociedade de todo, não é só É uma da rede, mulher. é um complexo. Você puxa um lado da rede, todo o resto da rede se mexe junto. Não tem como. E é por isso que quando ele fala aqui que as mulheres, se elas se decaem, quando elas decaem é porque toda a sociedade já está ruim, você está vendo? E já está ruim, é um círculo vicioso. Eu não sei, assim, me parece que o feminino é que tem culpa. Não. O Aí no caso, o feminino é o termômetro. Mas Quando por que atinge no ali... homem? Hã? Mas por que no homem? Se o homem é o mantenedor, Sim. se o homem, se na Bhagavad Gita diz que primeiro é o pai, depois o filho... Da onde que está falando Não, isso? não, digo que a mulher tem que ser cuidada primeiro pelo pai, não é assim? Ah, sim. Depois pelo esposo e depois... Protegida. Protegida. Então, Não aí que está está. cumprida essa parte. Exatamente, não está cumprida essa parte. Isso aí você não vai cumprir essa... Lógico Mas que a o mulher problema não é quando tem atinge a saída. mulher. Vai atingir mesmo. Não é a culpa da mulher. O problema é quando atinge a mulher. E é por isso que a sociedade tem que ser feita de tal forma para que as mulheres sejam protegidas, para que não atraia progênie indesejável. E é claro que isso é uma ação conjunta. Não estou colocando a culpa num elemento, mas é quando atinge esse ponto, né? Por exemplo, se eu chego e furo teus olhos, você parou de enxergar. Você parou de enxergar porque furou teu olho. Não, mas não é porque a culpa não é do olho, a culpa é do espeto que entrou no olho. Sim, mas estragou o quê? O olho. Você parou de enxergar por quê? Porque não tem o olho. Né? Tudo está influenciado, né? O espeto, o cara com ódio que enfiou um negócio nos seus olhos. Mas quando é que você para de enxergar? Quando fura o olho. Então o olho é uma peça-chave de todo o processo. Porque sem o olho não tem visão. Né? É mais uma analogia que eu estou falando para você entender por que ele cita a mulher em especial. A mulher é o olho da situação aí. Você está vendo? E se ela é atingida, é por isso que ela tem que ser ponto-chave da sociedade. Porque também, tipo assim, existe todo um labirinto de uso feminino, de sentimento, de Com corpo, certeza, toda uma com certeza. coisa que nem a própria mulher consegue às vezes controlar, porque nem Com sabe certeza, onde está indo. com certeza. E muitos masculinos abusam, né? É verdade. Eu Verdade. não E são conheço. masculinos que não estão aí para proteger ninguém, né? Não estão aí. É o que eu estou dizendo. Se numa sociedade onde as pessoas se decaíram, onde você atrai progênie indesejável, qual que é a meta do cara? O gozo dos sentidos. Eu quero me dar bem na vida. Então eu exploro todo mundo, né? É claro que eu evito aqueles que estão mais próximos, minha família, mas chega um ponto que também vai dançar, né? Primeiro eu, depois os meus e aos outros nada. Eu posso até dar um desconto ali, mas o negócio bateu a água, sabe? Vai a família mesmo, não tá nem aí, sabe? Tiver que vender a mãe, vamos vender a mãe, né? Tiver que sacrificar os filhos, vamos sacrificar, porque é muito tão comum isso na história humana, tão comum, um cara chega lá no poder e manda matar toda a família. Nossa, pega aí, né? Caras da Stalin, Cleópatra, mataram a família inteira. Por quê? Para ninguém tirar eles do poder. Né? Pega os caras todos assim, né? Então, nem aí. Posso seguir? Estamos no final já. Então, não podemos esquecer então que Krishna está dizendo aqui que o homem é Manu, o ser pensante, aquele que veio ao mundo para, como diz o Vedanta Sutra, né, no primeiro verso, Atato Brahma Gyasa. É chegada a hora de indagar sobre o Supremo. A forma humana é destinada a indagar sobre o Supremo.
O homem que vive e não indaga sobre o Supremo, e não indaga, faz as grandes perguntas, quem sou eu, quem é Deus, porque eu estou aqui, e não responde minimamente, esse cara está perdendo tempo, né? Ele está jogando fora, né, a forma de vida humana no lixo, e está vivendo a moda dos animais. Então, quando você vê na Avenida Paulista, né, o IUP, né, o empresário, que é o executivo da multinacional, pastinha 007, um óculinho, né, com caneta Montblanc, sapato de cromo alemão, comerciante, né, alto empresário das multinacionais da Avenida Paulista. O que esse cara ele vê na vida? A vida é para gozar os sentidos, assim como os animais fazem. Faz a vida, né? Então você percebe o quê? Que esse cara, apesar de estar com uma BMW, com um sapato de cromo alemão, um caneta Montblanc, um galto posto numa multinacional, ele tem uma vida muito parecida com a vida de uma girafa. Muito parecida. Só muda o nível de sofisticação. Ele não está nem um pouco imbricado com a ideia de responder às grandes questões da vida, para a qual é destinada a forma humana. Vamos continuar, estamos no último pedacinho aqui. A teoria de Shankaracharya de que Deus não existe, que podemos continuar o nosso trabalho imaginando Deus sob qualquer forma, apenas para manter a paz e a tranquilidade na sociedade, também se baseia mais ou menos nesta ideia de acaso e necessidade. Nosso método, todavia, é completamente diferente. Baseia-se na autoridade. É Varnashram Dharma, divino de Krishna. Que Krishna recomenda não o sistema de castas como é entendido atualmente. O moderno sistema de castas é atualmente condenado na Índia também e deve sê-lo, pois a classificação de diferentes categorias de homens de acordo com o nascimento não é o sistema de castas védico ou divino. Há muitas classes de homens na sociedade. Alguns são engenheiros, outros são médicos, químicos, comerciantes, homens de negócio e assim por diante. Tais variedades de classe não podem, entretanto, ser determinadas pelo nascimento, mas sim pela qualidade. Esse sistema de castas por nascimento não é sancionada pela literatura védica, nem nós o aceitamos. Nada temos a ver com o sistema de castas, que atualmente também está sendo rejeitado pelo público da Índia. Ao contrário, damos todas as oportunidades que se tornem brahmanas e assim atingirem a posição mais elevada da vida. Como atualmente há grande escassez de brahmanas, guias espirituais, kshatras administradores, e como o mundo inteiro está sendo governado por shudras e homens da classe trabalhadora, braçais, há muita discrepância na sociedade. E para mitigar toda essa discrepância que adotamos este movimento da consciência de Krishna. Se a classe dos brahmanas for realmente estabelecida, as outras ordens de bem-estar social seguirão automaticamente. Da mesma forma que, se o cérebro está perfeitamente em ordem, as outras partes do corpo estão como braços, estômago e perna funcionam muito bem. O objetivo último desse movimento é educar as pessoas no amor a Deus. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu aprova a conclusão de que a perfeição máxima da vida humana é aprender a amar a Deus. O movimento da consciência de Krishna nada tem a ver com religião hindu ou qualquer outro sistema de religião. Nenhum cavalheiro cristão estará interessado em mudar sua fé cristã para a fé hindu. Da mesma forma, nenhum cavalheiro hindu que seja culto está disposto a transferir-se para a fé cristã. Mudanças desse tipo são para homens que não têm posição social firmada. Contudo, todos estarão interessados em compreender a filosofia e a ciência de Deus e levá-las a sério. Deve-se compreender claramente que o movimento da consciência de Krishna não está pregando a suposta religião hindu. Estamos apresentando uma cultura espiritual que pode resolver todos os problemas da vida em virtude do que ela está sendo aceita em todo o mundo. E assim Prabhupada finaliza esse capítulo. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, que ele fala aqui, né, que
a nossa cultura aqui, ela não é hindu. Mas, no entanto, muitos devotos se confundem e acabam achando que nós somos hindus. Só que tem uma coisa, eles acham que nós devemos comer comida da Índia, devemos usar roupa da Índia, devemos agir como os indianos agem, e pensar como um indiano age, né? Pensar como ele pensa. O que é uma impossibilidade. Nós vamos ser apenas caricatos de hindus e de indianos, e jamais seremos indianos de verdade, né? O que é importante entender é que essa cultura que Krishna ensina é uma cultura universal. Agora, cultura, olha só que coisa. Tudo que é cultural é extremamente hostil à universalidade. Tudo que é cultural está relacionado a um tempo, a um local e uma circunstância. Quando você fala cultura, você fala cultura de onde? Da Bahia, Acarajé, Baiana, você já vê, né? Cultura da China, né? Kung Fu, Shaolin, tudo tem um tempo, um local, uma circunstância. Agora, quando você fala universal, tudo que é cultural é agressivo à universalidade. Então, se Krishna está ensinando uma mensagem universal, é claro que ela não é cultural, ela é universal. Acontece que Krishna surgiu na Índia, 5.000 anos atrás. E a cultura da Índia, essa cultura foi a portadora, inicialmente, desse conhecimento universal. Isso não quer dizer, necessariamente, que você tenha que se submeter à cultura daquela época, porque não existe mais. Mesmo a Índia de hoje é completamente diferente da Índia que Krishna viveu há 5.032 anos atrás, sei lá quanto tempo foi aquele isso aí. 5.000 e poucos anos atrás aí. A vestimenta era diferente de hoje, a comida, tudo era muito diferente. Algumas coisas são mantidas, mas não são iguaizinhas. Tudo mudou. Ainda 500 anos atrás também mudou, né? Porque é cultural. Agora, a verdade que está dita no Bhagavad Gita é intemporal, é para a alma, é eterno. Então não podemos fazer essa mistureira. Dúvidas, reflexões, comentários, críticas, tudo bem? Estamos bem? Podemos encerrar por aqui? Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, presencialmente, tá? O pessoal do Facebook que esteja acompanhando, depois vai ficar o vídeo aí. Lembre-se que estaremos aqui na mesma Bhakti hora, no mesmo Bhakti local, na semana que vem, né? E mais uma vez todos serão bem-vindos. Todas as glórias Shila Prabhupada. E já. Jai Shila Prabhupada.